E hoje a gente vai falar sobre generosidade se aprende em família. É um assunto interessante, né? E eu gostei muito de ter caído para mim essa palavra. E fui procurar entender, né, o que é generosidade. Deuteronômio 15, 7 e 8. Quando em ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhe abrirá de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Eu estava estudando e fui ver o que significa, né, a palavra generosidade. Generosidade é uma virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. A pessoa que é capaz de deixar de lado os seus interesses para ajudar outra pessoa. Age sem interesse próprio. A Bíblia nos ensina que generosidade é uma característica de quem ama a Deus. Quem ama a Deus se disponibiliza para ajudar como pode. Mas ser generoso não é você se descuidar das suas coisas, das suas próprias necessidades, mas ter prioridades certas em favor do teu irmão. Deus é o nosso maior exemplo de generosidade. Ele nos dá muito mais que merecemos, porque Ele nos ama. Deus é um Deus que se importa com o ser humano em todas as áreas de sua vida. Ele se importa comigo, se importa com cada um de vocês que está aqui e também com você que está assistindo aí da sua casa. Na segunda-feira, a Magali nos falou sobre uma oração que ela fez quando criança, pedindo para que Deus mostrasse um objeto que ela tinha perdido, e Deus mostrou para ela onde estava. Ele falou para ela, dá uma olhadinha lá no fundo da gaveta, puxa a gaveta, e você vai achar. E ela foi lá, e ela achou esse objeto. Ele também transformou a água em vinho em um casamento. E em tantos outros exemplos que o Senhor nos dá, de que Ele agiu ao favor do próximo, dos seus filhos. Deus, Ele se importa comigo e com você. Ele quer que façamos o mesmo com os nossos irmãos. Hoje, a gente vive num mundo consumista, onde valorizamos mais o ter e nos esquecemos do ser. Estamos tão anestesiados em ter, em conquistar, não que isso seja errado, nós podemos fazer, mas também temos que olhar para o nosso irmão com um olhar de empatia e se preocupar com o que ele está precisando. Nós nos esquecemos de ser a palavra de conforto para alguém. Nos esquecemos de ser amigo, de ser bondoso, de ser simpático, de ser o sorriso para muita gente. Eu sei que no tempo de pandemia os nossos sorrisos estão cobertos, mas que nós possamos aprender a sorrir com os olhos, a mostrar ao outro que ele é importante, né? Ser a mão no ombro para muitas pessoas, porque a gente vê tantas pessoas sofrendo com depressão, estão sozinhas, e muitas vezes a gente pode fazer algo perto de nós, né? Não é simplesmente um prato com comida ou uma cesta básica, mas também o olhar de atenção, uma ligação, uma mensagem, e aquela pessoa vai se sentir tão importante que isso vai fazer diferença na vida dela. O ano passado, no comecinho do ano, em janeiro, eu, juntamente com a minha família, nós nos colocamos nas mãos do Senhor, e eu pedi para Deus que eu queria ser luz nas vidas das pessoas, né? Aí chegou a pandemia, ficamos trancados em casa, e eu fiquei praticamente 3 meses sem trabalhar. No começo foi muito desafiador, porque, de repente, uma pessoa que trabalha sai às 6 horas da manhã, volta às 9 horas da noite, e você está trancado dentro da sua casa.
mas da mesma forma que foi desafiador, para nós também foi de muito aprendizado. Nós aprendemos que a gente não precisa de muito para viver. A gente aprendeu que a gente podia fazer entre nós a diferença, né? Aprendemos a viver com o pouco que tínhamos, né? E comprar coisas que realmente a gente necessitava. E com esse olhar de não consumir tanto, nós podemos ajudar também outras famílias, né? E com isso a gente teve uma vida mais saudável, mais simples, mas podemos ajudar as pessoas, né? E a gente pode aperfeiçoar o doar, o ajudar, o olhar ao outro. E perguntar se a pessoa precisava de alguma coisa. Porque muitas vezes a gente se tranca no nosso mundinho. Eu estou aqui na minha casa, graças a Deus não nos falta nada. E não se importa com o vizinho do lado, que talvez ele possa estar precisando de alguma coisa. E Deus nos colocou no caminho alguns irmãos queridos que a gente pôde ajudar e levar essa palavra, né? E a gente sempre ora todos os dias no nosso culto, de manhã e à noite, pedindo para que a gente seja a Bíblia, que muitas pessoas irão ler, né? E em testemunhos seletos da nossa irmã Ellen White, diz assim: em todo lar deve ser ensinado lições de abnegação. Pais e mães, ensinem seus filhos a economizar. Animem-nos a poupar moedinhas para o trabalho missionário. Cristo é o exemplo. Deus nos dá dinheiro, recursos para o nosso sustento e para abençoarmos também outras pessoas. Quem ama a Deus, amará as pessoas à sua volta e vai querer abençoá-las. Somos chamados a ajudar as pessoas nas suas necessidades espirituais, físicas, psicológicas, enfim, em todas as áreas da nossa vida. A gente pode ler lá em 1 João 3, versículos 17 e 18. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão a padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que a palavra de Deus, né, possa nos impelir a ajudar outras pessoas, como Cristo quer nos ajudar, né? Temos aqui, eu separei aqui alguns resultados da generosidade. Lá em Atos 20, 35, as pessoas que estão com a sua Bíblia também podem compartilhar. E as pessoas também que estão na internet, que possam abrir a sua Bíblia e compartilhar conosco a leitura da palavra. Atos 20, 35. Tendo vós mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Jesus, do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar que receber. Alegria é um dos resultados da generosidade. Tanto quem dá como quem recebe ficam alegres. 2 Coríntios 9, 12, nos diz assim: porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ação de graças é um dos resultados da generosidade. Quem recebe, louvará a Deus. 2 Coríntios 9, 14, diz assim: enquanto oraram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há de vir em vós. Amor, generosidade, aproxima as pessoas. Provérbios 19, 17,
nos diz assim: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Deus abençoa quem dá com generosidade. Praticar a generosidade. Como tudo na vida, temos que praticar a generosidade para que ela se torne um hábito da nossa vida. É como você ter um horário para acordar, você tem que acordar, né? Se fazer acordar, né? Porque muitas vezes a gente acorda e coloca lá o celular mais um pouquinho, e mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, se você tem uma meta de acordar cedo, você tem que ir fazendo, e isso vai se tornar um hábito na sua vida, né? Dar com regularidade. Ter compromisso em ajudar alguém ou algum ministério doando com regularidade. Muitas vezes a gente pensa que a gente doando uma vez, a gente vai estar sanando a necessidade daquela pessoa. Então, às vezes, a gente tem que doar, colocar uma meta. Eu vou ajudar, 3 meses, e aí a gente vai reavaliar e ver se a pessoa continua precisando. Se não precisar, você passa para uma outra pessoa e vai ajudar outra pessoa. Mas temos que ter uma regularidade e uma meta, né? Doar o que você pode. Ser generoso não significa descuidar das suas próprias necessidades ou obrigações. Como todo mundo, nós trabalhamos, né? Somos assalariados e temos nossas obrigações. Então, antes de você se comprometer, você tem que fazer uma avaliação. Eu posso me comprometer com isso? Porque você tem que ter essa fidelidade também com Deus, né? Em você ajudar essa outra pessoa. Nós temos que doar com alegria. Doar não é uma obrigação. Você decide quanto você quer doar. Então, nessa meta de doar com regularidade, você tem que falar quanto vê nas suas finanças, né? Eu posso doar tal, eu posso doar 2x, 3x, mas que isso seja uma regularidade e que não vá você descuidar das suas coisas. Doar com sabedoria. Nós temos que analisar qual a melhor maneira de ajudar antes de se comprometer. Em alguns casos, poderá ser com dinheiro, comida, atenção ou carinho. Que muitas vezes a pessoa não precisa só de dinheiro ou comida, né? A pessoa também precisa de uma palavra, de um sorriso. Como tantas a gente encontra na rua, uma pessoa, e às vezes um sorriso que você troca com ela faz uma grande diferença. Que nós peçamos sabedoria a Deus para aplicar bem a nossa generosidade. Eu termino aqui com uma história que eu ouvi esses dias. Eu estava fazendo um curso de líder, né, de desbravadores, e eu ouvi uma história. Aqui eu coloquei como os desbravadores, mas posso colocar o meu nome, você pode colocar o seu nome, ou você que está em casa pode colocar também o seu nome. Um desbravador estava passando por um certo caminho de ônibus. E ele viu uma menininha a pedir esmola, recolhendo moedinhas, né, pedindo que você tem 10 centavos, 5 centavos para eu comprar comida para eu comer. E ele ficou indignado com aquela situação. E ele perguntou para Deus, ele fez uma oração. Deus, por que o Senhor permite isso? Por que acontece tantas coisas ruins? Olha quantas pessoas a pedir esmola, passando necessidade, dormindo no relento, não tem uma casa ou um colchão ou um teto para se abrigar. E ele foi fazendo assim várias perguntas para Deus e pedindo para Deus ajudar aquela menina para que ela conseguisse a comida, para ela se alimentar. Ele orou ao Senhor e ele sentiu que Deus não respondia à oração dele. E isso fez com que ele ficasse ainda mais indignado. Mas ele foi para a casa dele e ao chegar na casa dele, ele sentiu Deus falar com ele. Filho, eu fiz você. E naquele momento ele falou assim, Senhor, como eu fui egoísta. Deus fez a mim e a você para ajudar os seus filhos, né? Então, que
essa história sirva de uma lição para nós, que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor e que sejamos luz para outras pessoas, que nos permitamos ser usados por Deus e que Ele, de tudo que nós temos é dele, somos mordomos e que possamos ser mordomos fiéis ao Senhor, né? E porque tudo nesse mundo pertence a Deus. A nossa casa, nossa vida, nosso serviço, e que tudo isso nós possamos dispor ao Senhor. De tudo que Ele nos dá, nós possamos doar um pouquinho do nosso tempo, do nosso tudo, porque tudo é por Ele.